Oi, pessoal! Como que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo muito bem. Eu sou a Chloe, para quem ainda não é inscrito aqui no meu canal, para quem não conhece, corre, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa um like, comenta. Eu tô amando conversar com vocês, conhecer um pouquinho da história, um sabe um pouquinho mais de alguma coisa, um pouquinho mais sobre o caso, tá sendo muito bacana. Me segue nas redes sociais também, é o meu Instagram, eu tô deixando aqui, então vai lá, dá uma fuxicada, me seguir pra gente trocar uma ideia. O caso que eu vou trazer hoje não podia ser outro, porque é um caso que vai entrar aí na mídia. É um caso de 2001 que por um tempo ficou adormecido, mas mostra como a luta de um pai e de uma mãe valem a pena, que a justiça do Brasil é demorada, precisa cutucar, precisa ir atrás, precisa acionar os órgãos corretos para finalmente conseguir uma justiça e assim dar paz para uma família, dar paz para uma vítima. Então bora, que o caso de hoje é o caso brutal do Lucas Terra. O caso se passa em Salvador com um garoto chamado Lucas. Lucas Terra era um jovem de 15 anos nascido em 19 de outubro de 1986. Ele era o filho caçula de Carlos e Marion. Sua família ela era muito religiosa, eles tinham uma religião firme, sólida. Os pais do Lucas acostumaram ele a sempre obedecer às regras, a ser um menino honesto, a ser um menino que fosse presente na igreja, que fosse participante. Então o Lucas cresceu com tudo isso, ele era um menino muito bondoso, carinhoso, ele era muito generoso, ele gostava de ajudar as pessoas, desde garotos da sua idade, entre 14 e 15 anos, até pessoas mais velhas. Ele gostava de pregar a palavra de Deus aonde quer que ele fosse, em casa, na escola, ele sempre pregava a palavra de Deus. Uma característica muito forte do Lucas é que ele odiava mentiras, ele não gostava disso em hipótese alguma. Então, mesmo que aquilo fosse gerar alguma consequência para ele, ele sempre contava a verdade, seja para onde que ele estava indo, o que ele estava fazendo. Geralmente adolescentes nessa idade costumam mentir para onde vai, alguma coisa do tipo, mas o Lucas não, ele era muito centrado, ele era muito correto, ele era um menino muito tranquilo, então até não tinha por que ele ficar mentindo onde que ele ia. Basicamente, a vida dele era ir para a igreja. Por mais que a família era natural de Salvador, eles foram viver em Copacabana, no Rio de Janeiro. Lá o Lucas tinha muitos amigos, ele era muito conhecido, ele frequentava uma igreja lá e tinha um cargo nessa igreja. A família dele até questionava, porque ele tinha um cargo importante na igreja, de ficar ajudando os fiéis, ajudando o pastor da igreja, mas ele também trabalhava na faxina, então ele lavava banheiros, lavava o salão da igreja. E os pais dele sempre falavam: nossa, Lucas, você não acha isso cansativo? Você ter um cargo e mesmo assim ficar fazendo faxina? Aí ele sempre falava, era como um mantra para ele: eu não faço para os homens, eu faço para Deus. Então eu não faço olhando cargo, olhando o pastor, olhando nada. Eu faço só por Deus. E pelo Lucas ter esse jeito, muitas pessoas dizem que viam Jesus no rosto do menino, viam como se ele seguisse realmente o que Jesus foi. No final do ano 2000, a mãe do Lucas, a Marion, ela foi para a Europa porque a família ia tentar a vida lá na Itália. Então ela foi alguns meses antes, já para providenciar emprego, casa. Eles até tinham um serviço meio arranjado, mas a Marion preferiu ir antes, tirar dúvida de todas as coisas, antes de levar o esposo e os filhos. Então eles estavam em um processo de mudança de vida radicalmente. E nesse processo em que a Marion foi para lá, o Lucas, seus irmãos e o pai dele, o Carlos, foram para Salvador para visitar os familiares, se despedir de alguns amigos, e lá eles iam passar em torno de 3 meses até concluir toda essa despedida, arrumar as coisas e finalmente ir para a Itália. Claro que a primeira coisa que o Lucas fez ao chegar em Salvador foi procurar uma igreja. Então ele foi na igreja mais próxima, visto que ele não conhecia muito bem Salvador, então ele ia depender de ônibus, ir de pé, então ele buscou a igreja mais próxima, que seria a Igreja Universal do Reino de Deus. A partir daí, Lucas conheceu o pastor auxiliar dessa igreja, que seria o Silvio Roberto. Ele tinha 21 anos, ele já tinha um cargo na igreja como auxiliar de pastor, um pastor auxiliar, algo desse tipo. Lucas ficou encantado com isso, ele gostou muito de Silvio e logo o Silvio contratou o menino para ser seu ajudante. Então o Lucas chegou de cara já com um cargo estabelecido para ele.
O Silvio Roberto, ele já tinha sido transferido de outras igrejas porque ele tinha um comportamento meio inadequado. As igrejas sempre transferiam ele porque ele tinha uma atitude agressiva, uma atitude que não era de acordo com os princípios da igreja. Ele tinha até um apelido meio estranho para quem frequenta a igreja, que era secretário do diabo. Lucas, ele era um menino muito sociável, então de cara ele começou a fazer muitos amigos nessa igreja nova e o Silvio não gostava disso. Ele sempre tentava trazer o Lucas só pra ele, deixar o Lucas só com a amizade dele. Ele falava pro Lucas que não era pra ele ter muitos amigos, principalmente namorada. Não era pro Lucas arrumar namorada em hipótese alguma. Claro que os amigos do Lucas achou isso muito estranho, achou muito obsessivo aquele comportamento do Silvio com o menino, ainda mais que ele era novo lá, ele precisava fazer amigos, a igreja cobra que servidores lá da igreja tenham amigos, uma boa comunicação, uma boa convivência com os fiéis, mas o Silvio não permitia isso. Em pouco tempo, o Lucas arrumou uma namorada, coisa que era contrária à vontade do pastor Silvio, e ele ficou muito furioso com o Lucas, falou um monte pra ele. Por mais que o Lucas era um menino muito obediente, ele não deu ouvidos ao pastor nesse momento, e ele começou a namorar com essa menina mesmo, seguiu o namoro dele. Era uma menina que tinha os mesmos princípios do Lucas, então ele estava feliz, estava tudo bem. Certa vez, o pastor Silvio chamou o Lucas e mais um amigo para passarem a noite na igreja. O Lucas pediu pro seu pai, o pai dele autorizou, até porque era na igreja, o pai dele não viu nada demais. Até porque a igreja é um lugar onde você pensa que é tudo bem, tudo correto, nada de mal pode acontecer lá. Então o pai dele, ok, autorizou. E chegou lá, o pastor Silvio separou o Lucas do amigo dele, colocou esse amigo para dormir em um quarto e ele e o Lucas dormiu na mesma cama. Isso gerou uma revolta para o pessoal da igreja, porque logo o amigo do Lucas e o Lucas contou isso para os pastores e líderes, e logo o pastor Silvio foi afastado do cargo, porque isso realmente era um escândalo para a igreja. Ele não tinha mais o seu cargo de pastor lá dentro, mas ele começou a frequentar a igreja normalmente como um fiel. Então ele continuou tendo contato com o Lucas, vendo ele com os outros amigos e com a namoradinha dele. E ele não disfarçava a cara, ficava olhando com cara feia mesmo, não gostando daquela situação. Em 21 de março de 2001, o Lucas acordou extremamente cedo, se arrumou, tomou banho, ficou bem vestido, bem cheiroso. O Lucas parecia que era um garoto bem cheiroso, porque ele gostava de andar super arrumadinho, cheirosinho. E 6h30 da manhã ele saiu de casa, falou pro pai que ia retornar à tarde, na hora do almoço, pra ele almoçar com a família, porque ele tinha um compromisso na igreja, só que era em outra sede, que parecia que tinha várias igrejas universal lá espalhadas em Salvador, e ele tinha um compromisso com o pastor Fernando em outra sede. Então o Lucas voltou pro almoço, foi no compromisso que ele tinha na outra sede com o pastor, retornou para casa, tomou banho, se arrumou novamente porque à noite ele tinha culto. Então ele retorna para casa do compromisso que ele tem com o pastor, toma um outro banho, se arruma novamente porque à noite ele iria para a igreja. Então ele volta para casa em torno das 17 horas, se arruma e às 19 vai para o culto. Ele se despede do pai, dá um beijo, o pai, tudo bem, já sabia que o menino tinha aquela rotina, então estava tudo normal. E ele vai para o culto. Nessa noite, após o culto, o Lucas teria uma reunião com o pessoal da igreja, com os fiéis, para organizarem algumas coisas. E assim que ele chega, ele encontra com a sua namorada, com seus amigos, ele assiste o culto. E nesse dia, os amigos dele alegam que ele orou muito, assim, de uma forma bem fervorosa para sua família, para sua mãe, seu pai, seus irmãos. Ele orou, assim, até de se emocionar, de tanta concentração que ele colocou naquela oração. E assim que terminou o culto, ele iria ter aquele compromisso com o pessoal da igreja, aquela reunião. Só que o pastor Silvio chama ele para dar uma volta, para eles conversarem. E o Lucas vai, muito obediente, ele fala que vai conversar com o pastor, ver o que ele quer. A namorada dele pergunta, nossa, você vai assim, sem nem saber pra onde você tá indo? Ele, vou só ali, ver o que ele quer. Fala que eu não pude participar da reunião, depois eu converso com os pastores. E ele saiu no meio da noite com esse pastor Silvio. Deu em torno das 9 horas, 9h30 da noite, o Lucas não retornou para casa, que era o horário de praxe dele voltar do culto. E aí o pai começou a ficar um pouco preocupado, mas quando deu 10 horas da noite, o Lucas ligou pro pai, falou, pai, tá tudo bem,
Eu tava no culto, saí com o pastor Silvio pra gente conversar e essa noite eu vou dormir na igreja, então não se preocupe, eu vou estar lá na sede da igreja conversando com o pessoal e vou ficar por lá mesmo. O pai achou ok, porque ele já tinha o costume de às vezes dormir na igreja pra servir alguma coisa, arrumar algo, então o pai relaxou, ficou tranquilo. Porém, chegou o dia seguinte e o Lucas não retornou para casa. E a manhã foi passando, nada do Lucas telefonar, nada do tipo. Então o pai vai até a igreja e o Lucas não estava lá. Então o pai já começa a entrar em desespero. Ele comunica os amigos de Lucas, onde eles informam que ele tinha saído de lá com o Silvio. Então o pai vai atrás do Silvio e ele diz que deixou o Lucas no ponto de ônibus, pois ele alegou que iria para outra igreja, numa outra sede da Igreja Universal, que lá ele iria passar a noite. Então o pai se dirige para essa outra igreja para ver se acha o filho. Chega lá, todo mundo se faz de desentendido, diz que não viu o Lucas, então começa aquele desespero. O pai vai para a delegacia, fala que o filho está desaparecido, mas os policiais falam que ele tem que esperar de 24 a 48 horas. Lembrando que era 2001, então não tinha aquela coisa de denunciar e os policiais já irem atrás, tinha que esperar uma certa hora, um certo período. E o pai não concordou com aquilo, ficou extremamente bravo, começou a falar, cara, meu filho desapareceu, faz alguma coisa. E os policiais não fizeram absolutamente nada. Então o pai volta para casa do Silvio, conversa com ele novamente, mas Silvio muda a versão. Ele tinha dito que tinha deixado o Lucas em um ponto de ônibus, mas dessa vez ele disse que deixou ele em uma Ceasa, lá de Salvador. Então o pai se dirige até essa Ceasa e nem um rastro do garoto. No final desse mesmo dia é encontrado um corpo carbonizado em um caixote em um terreno baldio. O pai do Lucas recebe a ligação de um homem que ele não conhecia até então, falando que foi achado esse corpo. Ele passa, pega o pai do Lucas. O Lucas não conhecia esse homem e eles vão até esse terreno. Esse homem desce do carro, vê o corpo, mas fala que não é de Lucas. Então o pai dele dá uma tranquilizada, fala, nossa, não é meu filho, graças a Deus. E aí eles seguem caminho em busca do Lucas. As testemunhas, os moradores que moravam ali perto daquele terreno baldio, disse que naquela noite foi uma perua Kombi com 3 homens. Eles deixaram aquele caixote lá. Atrás dessa Kombi foi uma moto com mais 2 rapazes e eles atearam fogo dentro desse caixote. O pessoal não achou estranho eles atearem fogo lá, porque a igreja já tinha o costume de ir naquele terreno atear fogo nos pedidos de oração, que seria a fogueira santa, onde eles queimavam os pedidos dos fiéis, sei lá por quê. Então, eles não assustaram em ver o fogo lá. Direto tinha isso. No dia seguinte, o pai de Lucas vai na sede central da Igreja Universal e pede para falar com um pastor líder, o líder de tudo, de todas as igrejas. Ele fica em torno de 10 horas esperando para falar com esse pastor. Só que esse pastor tava cagando para ele. Ele não foi lá conversar com o pai do Lucas. Ele ficou 10 horas em vão esperando. E isso foi gerando uma comoção muito grande. A mãe de Lucas não estava sabendo de nada. Toda vez que ela ligava pro marido, ele inventava uma desculpa, falava que o filho não estava em casa, que estava na igreja, que estava na escola. E chegou um momento que aquilo ficou incabível e ele fala para a esposa que o filho está desaparecido. Então ela volta da Itália o mais rápido possível em busca do filho. Ela começa a buscar por ele junto com os familiares e aquela comoção. Aquele corpo carbonizado foi levado para a perícia após alguns dias e foi constatado que era sim o corpo de Lucas. O DNA mostrava todos os indícios, era ele, infelizmente. O corpo estava com alguns restos, porque como ele foi carbonizado, não sobrou muitas coisas. Mas foi constatado que o menino estava amordaçado, com as mãos amarradas, as pernas também, e tinha mensagens bíblicas jogadas no caixote. É como se eles tivessem pegado folhas da Bíblia e jogado lá no caixote. Eu achei isso muito macabro. Também tinha substância inflamável que foi utilizada para atear o fogo mesmo. Assim que o laudo ficou pronto, foi realmente constatado que o corpo foi carbonizado, ou seja, o menino foi queimado vivo.
O promotor do caso, o doutor Davi Galo, diz que além do menino ter sido brutalmente espancado, ele acredita com veemência que o Lucas também foi abusado sexualmente. Por mais que isso não foi comprovado pela perícia, porque o corpo realmente estava bem deteriorado, as provas estavam bem assim escassas, não tinha muito o que fazer, ele diz que acredita sim no abuso sexual. O pano que foi usado para amarrar a boca do Lucas, os braços e as pernas, foi comprovado que era de uma cortina lá da Igreja Universal. Eles conseguiram, o tecido da cortina da igreja bateu completamente com o tecido que foi usado no Lucas. Então eles já sabiam que o crime veio de alguém daquela igreja. O crime ocorreu em março de 2021, mas o inquérito só foi concluído em outubro de 2021. E eles ficaram segurando o corpo todo esse tempo, não deixava a família dar um enterro digno, um velório digno para o filho. Então foi uma tormenta esse processo todo. O Lucas foi liberado para o funeral, a família, claro, arrasada, a mãe, os irmãos, o pai. Nossa, foi uma coisa muito triste. A foto de como o Lucas ficou foi algo muito, muito brutal mesmo. Então a família estava devastada com isso. Os pais de Lucas clamavam pela prisão do pastor Silvio, porque até então, desde que foi descoberto o crime, ele não estava sendo preso, ele estava solto aí, ele não tinha ido para cadeia. Eles chegaram a apelar para a ONU, pedir, pelo amor de Deus, que condenassem esse cara, ele não podia ficar solto. Então eles clamavam para todos os grupos, ONU, pelo amor de Deus, não deixa a impunidade desse cara ocorrer. Então eles estavam desesperados em busca de justiça. Ainda mais quando envolve igreja, é muito fácil deixar tudo debaixo dos panos. Ou então ir prolongando as coisas. E eles não queriam que isso acontecesse no caso dos filhos dele. Pensa, hoje, se acontecer um crime dentro da igreja, o pessoal já tenta camuflar. Imagina lá em 2001, que os negócios eram super assim, a igreja era suprema, era não sei o que, nada podia acontecer dentro da igreja. Então a família estava desesperada. Esse pastor Silvio passou a ameaçar a família de Lucas, passou a ameaçar as testemunhas, os jovens da igreja, falando que se alguém falasse alguma coisa sobre ele realmente iria matar essas pessoas, ele não ia ter dó nem piedade. Então todo mundo acabou ficando com medo de falar alguma coisa contra esse pastor. Alguns fiéis chegavam a ligar na casa da família do Lucas para a dona Marion e para o senhor Carlos, falando que era para eles apaziguarem o caso, esquecerem o que aconteceu com o Lucas, porque eles estavam defamando um homem de Deus, que era o pastor Silvio, e defamando uma grande igreja, que era a Igreja Universal, para eles pararem com isso, que isso estava sendo ridículo. É revoltante. Em 2004, o pastor Silvio foi condenado a 23 anos e 5 meses de prisão. Porém, a família de Lucas e os advogados achavam que tinha mais gente envolvida nesse crime. Só ele não poderia ter feito tudo aquilo. O Silvio nunca confessou esse assassinato, nunca confessou esse crime. E em 2005, os advogados dele recorreu e a prisão dele teve uma regressão de pena para 18 anos. Em 2006, o pastor Silvio deu uma entrevista para o Linha Direta, ele tinha um batalhão de advogados lá com ele, e ele negando tudo, falando um monte de coisa, e ele disse que naquela entrevista ele iria falar a verdade. É aí que o caso do Lucas Terra tem uma boa reviravolta. A nova versão do pastor Silvio é que tinha sim mais gente envolvida, mas que ele não podia falar nada, porque envolvia grandes pastores lá da igreja e que eles tinham grande poder, inclusive ficava ameaçando ele, falando que se ele não assumisse esse crime sozinho, ele ia morrer, que os próprios pastores iam matar ele. Então é claro que ele foi ficando com medo e assumiu tudo, bateu no peito, não assumindo o assassinato, mas ficando em off, não falando nada. Os envolvidos eram um pastor, um bispo e um segurança da igreja. E esses três, sim, eram os reais assassinos do Lucas, que eles tinham, sim, feito toda aquela barbaridade com o garoto. O Silvio disse que assim que ele entrou dentro do carro do pastor Fernando, que era aquela perua Kombi, ele olhou para trás e já viu o corpo de Lucas dentro da caixa, dentro daquele caixote. E o Fernando já disse, cala a boca, não é pra você falar nada. Eles já queriam criar uma situação onde o Silvio seria o álibi deles.
O pastor Silvio alega que tudo isso aconteceu com o garoto Lucas porque ele entrou dentro do templo da igreja e se deparou com o pastor Fernando Aparecido tendo relações sexuais com outro pastor, que seria o Joel Miranda. E por isso eles mataram o Lucas, porque isso seria uma barbaridade muito grande para a igreja. Eles cometerem esse ato dentro do templo, considerado sagrado, e nessa doutrina é condenado relações homoafetivas, né? O olhar deles é completamente o oposto disso. E dois caras grandes estavam cometendo o que seria um pecado para a igreja. Isso iria virar um escândalo, é claro, então eles logo decidiram executar o menino para ninguém ficar sabendo de nada. E como o Silvio já tinha aquela fama, secretário de diabo, vários problemas, seria muito fácil jogar a culpa nele e facilmente todo mundo iria acreditar. É claro que ele tem a sua parcelinha ali de culpa, mas ele nunca até hoje assumiu que ele matou. Ele diz que foi esses dois pastores que fizeram tudo isso. Então agora os assassinos de Lucas passam a ser pastor Fernando e pastor Joel. Gente, se eu não me engano, esse Joel era bispo, mas eu vou chamar eles de pastores pra gente não confundir muito, entrar nessa questão hierárquica dentro da igreja. Porque o bispo também tinha um peso de pastor, parece, enfim. O Fernando foi preso em 2008, mas logo ele foi solto, ficou só alguns meses e ele não perdeu o cargo de pastor dele. Só que em vez dele pastorar lá em Salvador, onde que era a terra dele, ele foi pastorar em Minas Gerais. Continua normal a sua vida. O pastor Joel ficou um tempo sumido, ficou desaparecido, ninguém sabia onde que ele estava. E logo ele foi pastorear no Rio de Janeiro. Então eles se desmembraram a ir para outros estados, para ninguém falar nada, ficar tudo de boa. Em 2012, o pastor Silvio ganhou o benefício do semiaberto. Silvio, ele ainda pastoreia, ele também se diz pastor e também cursa direito. Em 2017, os pastores Fernando e Joel, que até então estavam livres, vão a júri popular. Mas o STF anula todo o processo, alegando que não tinha provas o suficiente. Isso mexeu tanto com a família de Lucas, assim, de uma forma que acabou mais ainda com a família. Porque o pai do Lucas já tinha depressão desde lá da morte do filho. Ele vinha lutando contra uma forte depressão. E ele acabou falecendo em 2019 devido a uma parada respiratória. E a família disse que foi os agravantes desse caso, tudo dando errado pra família. Já faziam vários anos, que não tinha uma solução do caso. Quase 20 anos e o caso não tinha um desfecho bacana pra família. E aí o pai não suportou tudo isso. Ele lutou até o fim da vida dele para ver o filho ter justiça. E infelizmente ele não conseguiu ver isso. Ele morreu assim, indignado e sofrendo muito. A defesa do pastor Fernando e do pastor Joel era muito forte, eles viviam recorrendo. Por isso que esse prazo foi sempre se prolongando. Então nunca tinha um desfecho, porque eles tinham dinheiro, a igreja pagava bons advogados para ele. Então assim, tudo que a igreja podia fazer para pagar advogado, para prorrogar tudo, a igreja fazia. Então, era uma coisa que a família já não tinha fôlego para lutar mais contra aquilo. Eram advogados muito fodas que estavam lá no meio. Em 2020, o Supremo decidiu que eles fossem a júri popular. Novamente veio aquela esperança para a família, mas o que acontece? Vem a pandemia. E aí teve que prolongar novamente esse júri. E a família já com muito medo do crime prescrever, porque já não tinha o que fazer, o crime já tinha 20 anos praticamente. E eles morriam de medo de prescrever nesse tempo de pandemia, aquela coisa mais louca que você pode imaginar que uma família viveu. A Marion, a mãe do Lucas, sempre ativa nas redes sociais, postando, agradecendo as pessoas que ajudavam ela. Ela fazia cartazes, fazia passeatas. Mesmo passado assim 20 anos do crime, ela tava na luta, correndo atrás, ela não ia deixar o filho dela. Assim, a morte dele não ia ser em vão. A mãe tava com sangue no olho para fazer justiça. E ontem, 27 de abril de 2023, os pastores Fernando Aparecido e Joel Miranda, pastores da Igreja Universal do Reino de Deus,
foram condenados pelo assassinato de Lucas Terra. Ambos condenados a 21 anos de prisão sem direito à diminuição de pena. Gente, a alegria dessa família, dessa mãe, tá uma coisa assim, não cabe no peito. Por mais que ela não vai ter o filho dela de novo, foi 22 anos de luta atrás de justiça. E eu finalizo esse caso, a história desse caso, com a frase que o promotor do caso, o Dr. Davi Galo, pronunciou ontem. Eu queria ter a sabedoria do Pai Eterno para poder mandar esses dois pro inferno. E foi esse o nosso caso brutal de hoje. Não poderia ser outro. Finalmente a família vai ter descanso. A mãe, a dona Marion, tá tão feliz porque ela tá vendo a condenação dos réus do filho dela. Claro que ela não vai ter o Lucas de volta, mas ela tá tendo paz, porque foi 22 anos de luta mesmo. Tem o livro que o pai do Lucas escreveu, eu não tive a oportunidade de ler ainda, porque assim que eu vi a notícia que teve a condenação desses réus, eu já quis vir aqui contar, porque eu acho que é uma história que não pode ser adormecida. O caso do Lucas foi 22 anos buscando por justiça, porque envolvia igreja, uma igreja muito conhecida, que é a Universal, uma igreja rica, que tinha dinheiro para pagar bons advogados, e o caso foi se prolongando. Mas é muito importante que a família não entreguem os pontos, não deixem barato, tem que pedir sim por justiça, e o Lucas tá tendo justiça depois de todos esses anos. A gente sempre acredita que dentro da igreja tem bons pastores, tem boas pessoas, tem gente ok, nossa, fiel, nada vai acontecer. Tranquilo deixar meu filho dormir na igreja, de boa deixar meu filho sempre estar lá na casa do pastor, do bispo, de sei lá quem. Cara, para! Hoje em dia existe pessoa ruim lá na igreja, ali na esquina, qualquer lugar tem gente ruim. Infelizmente, porque a gente sempre acha que na igreja a gente vai ter um refúgio, onde quem tem fé vai buscar a Deus, o certo, o correto. Mas não, hoje em dia é confiar, desconfiando. Olha o que aconteceu com ele. Olha o que aconteceu com esse garoto de 15 anos apenas. Porque viu um ato abominável para a igreja. E ele pagou um alto preço, pagou com a sua vida. E pastores, a gente chama de pastor, gente, nesse vídeo, porque é para ficar melhor elucidado. Mas a gente sabe que de pastor não tem nada, absolutamente nada. Pastores como Silvio, Fernando, Joel, Pastor Jorge, lembra do caso que eu contei aqui? É o vídeo que mais tem visualização, que mais tem comentários. Todo vídeo que envolve, né, religião, sexualidade, tem muita essa repercussão. E é isso, não vamos deixar o caso do Lucas Terra adormecido. Aconteceu em 2001, eu tinha 4 anos, é claro que eu não lembro disso, mas como é um assunto que eu sempre vejo, gosto de buscar, então eu já tinha ciência de como foi esse crime. Quem não conhece, fica aí o recado. Cuidado. Não creia que na igreja só tem gente boa. Tem muita gente ruim. Que até Deus falava, né? Os falsos profetas. E a gente vê dentro de igreja grande que não tirou o pastorado de 2 caras covardes que mataram um adolescente de 15 anos. 2 covardes. 2 não, 3, porque tem esse Silvio aí que a gente não sabe qual foi o papel dele. E eles estavam lá, na frente de uma igreja, pregando a palavra de Deus. Então, vai a merda. É isso. Se eu falar mais, o vídeo é bloqueado pelo YouTube. Então, beijo, fiquem com Deus, deixe o seu like, por favor, e até a próxima.